se dá uma travadinha aí, gente, não importa, porque o que importa mesmo é o conteúdo que a gente tá trazendo pra vocês. E aí, pessoal do nosso canal! Estamos começando mais um vídeo aqui hoje. Eu, Catarina, e um convidado muito especial, que é o Danley. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa o seu like. E hoje a gente vai falar um assunto muito importante atualmente, que é sobre machismo. Então, nada melhor que o Danley, que ele criou um canal no YouTube agora, já faz um mês. Faz um mês, né, Danley? Tem um mês e pouquinho. Então, ele tem muita propriedade para falar sobre machismo, então a gente vai bater esse papo aqui. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Danley. Eu moro aqui na Rocinha, aqui na favela da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro. Tenho 21 anos. Sou estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participei do BBB e eu criei meu canal tem pouquíssimo tempo. E como ela falou, eu falo bastante assim sobre machismo e tal. Foi uma coisa que eu escolhi falar porque faz muito parte da minha vida, né? A minha família, eu cresci em um lugar aqui na Rocinha, que é um lugar onde pautas como machismo, falar sobre masculinidade, nunca foram pautas prioritárias. Então aqui a gente segue, a maioria das pessoas, a gente segue um padrão de masculinidade que é determinado pelo machismo, que é essa masculinidade tóxica, né? A masculinidade frágil, que a gente fala muito hoje. E eu decidi muito falar sobre isso, porque, assim, eu comecei a agir de uma forma, depois que eu comecei a entender, né, que eu não precisava ficar agindo de uma forma, querer me reafirmar o tempo todo, enquanto homem, sabe? Querer mostrar que eu sou um homem hétero, porque, por enquanto, eu ainda me identifico como homem hétero, né? A gente não sabe? Eu falo muito sobre isso, então. Só que enquanto homem hétero, eu não me vejo de uma forma a precisar ficar agindo, a querer me reafirmar o tempo todo, sabe? Eu posso fazer coisas que não são colocadas como coisas que homens fazem, tipo, eu gosto muito de dançar rebolando e tal, tipo, a maioria dos meus amigos são gays, a galera da faculdade toda. Eu decidi falar sobre masculinidade porque vem muita gente querer me chamar de gay, de viadinho, aí nem sei se pode falar isso aqui no YouTube. Mas a galera vem querer falar isso pra mim de uma forma muito pejorativa. E como hoje eu tenho, né, muitos seguidores, eu tenho uma certa influência, eu pego esses comentários dessas pessoas para usar e falar para outros homens, outros jovens como eu, que eu tenho um público muito jovem, que a gente não precisa agir dessa forma e que isso não muda nada na nossa orientação sexual, na nossa identidade, no nosso caráter. Muito legal. E parabéns por essa iniciativa. Acho que isso é muito importante. A gente está precisando muito disso na internet, principalmente um homem hétero que você, né, por enquanto, você se identifica. É muito importante ter essa representatividade. Então, primeiramente, parabéns por esse conteúdo. É muito importante e muito legal. Cat, o que você acha sobre o machismo? Bom, a gente vive num sistema patriarcal, né, galera? Então, é impossível um homem virar pra você e falar não sou machista, nunca fui machista, porque todo homem, alguma vez na vida, pode ter certeza que já teve alguma atitude e, de repente, continua tendo alguma atitude que não consegue perceber. Então, quando a gente vive nessa sociedade patriarcal, o homem em si, só por nascer homem, ele já é privilegiado. Se a gente for pegar aqui no Brasil, por exemplo, de 1940, 1930 até agora, como a mulher vivia naquela época, ela era proibida de fazer tantas coisas. O homem sempre tinha que ser o centro e tomar conta de tudo. A gente está em 2020 e eu ainda vejo situações assim horríveis que você fala, nossa, isso não acontece, mas acontece, porque a mulher ela é sempre diminuída. Todos os homens são sim machistas, eles têm que ter consciência disso, assim como o Danley, ele pega isso que ele sabe, né, dos privilégios que ele tem por ser homem e tenta se colocar nesse local de por que eu tô fazendo isso? Por que eu não posso mudar minha atitude? Por que as coisas têm que ser assim? E se a gente for falar de machismo, a gente pode falar de machismo em N lugares e N setores. Então é um assunto que se a gente for ficar falando aqui, a gente vai ficar falando horas. E é algo que eu gosto de falar, assim. Porque eu acho que as pessoas têm que ouvir e quando tem espaço, a gente tem que falar mesmo. Uma coisa que eu queria que a gente até falasse, que é sobre mulheres machistas. Existe muita mulher machista. Concorda? É que a gente não pode falar que a mulher ela é machista. Ela reproduz, porque ela reproduz o machismo. Isso, ela reproduz o machismo. Mas por que ela é assim? Porque muitas mulheres elas estão acostumadas a viver nessa sociedade, na família que elas cresceram. É algo que já vem sendo construído, sabe? Olha o presidente que a gente tem no nosso país, é o maior exemplo disso. Então tem muita mulher que fala assim, pô, você vai sair na rua com uma saia desse tamanho. Tipo, ela tá reproduzindo
aquilo que sempre foi imposto para ela como certo. Levantar isso que até a Cat falou, que ela citou, que por mais que muito homem queira pagar de desconstruído e tal, não, eu sou desconstruído, eu não sou machista. A gente é machista, porque é uma coisa estrutural, né? A gente cresceu ouvindo, tipo, aprendendo esses valores, né? Os valores machistas que a sociedade patriarcal impõe pra gente. Então, no último vídeo que eu fiz, que eu falei sobre como eu lido com o meu machismo, né? Eu falei sobre isso, que eu falei que, né? Meu Deus, Gravação em quarentena é assim, amor, fica tranquilo. Eu citei que, né, que eu tenho consciência de que eu sou machista. A partir do momento que eu comecei a entender que por mais que eu quisesse ser desconstruído, por mais que eu estudasse e tal, eu continuo sendo machista. Isso foi muito importante para mim, porque é muito importante a gente se reconhecer, né? Porque a gente se dá a oportunidade de aprender cada vez mais. Tipo assim, se eu sou machista, eu vou estar me dando a oportunidade de cada vez mais aprender para ir diminuindo isso aos poucos, sabe? Não que eu vá deixar de ser machista, mas a ideia é ser menos a cada dia, assim. Então é muito legal a gente aceitar que a gente é machista para que a gente possa se dar a oportunidade de aprender mais. Porque quando a gente fala assim, pô, não sou machista, quando você não assume isso, você não tá nem se dando a oportunidade de você aprender e melhorar mais, sabe? Tipo, de ouvir mais as pessoas e tal, porque você já se coloca num patamar onde você tá certo. E aí você acaba continuando, reproduzindo esses pensamentos, essas atitudes machistas e, sabe, você não sai do lugar, você não melhora. Então acho que uma coisa que foi muito importante para mim foi entender que, de qualquer forma, eu sou machista, então, cara, vamos tentar melhorar. É usar o seu privilégio ao favor da sociedade, né, de uma certa forma. Você saber o seu local, você saber que, de uma certa forma, você tá, né, só por nascer homem, você já tá ali. Porque um homem, ele nunca vai ser feminista, gente. Assim como uma mulher nunca vai ser machista. Mas um homem, ele consegue, sim, ajudar muito nessas causas feministas. Então, já é uma posição machista minha. Por quê? Porque eu tô falando que a gente precisa de uma figura de um homem para, de uma certa forma, ajudar. Porque tem 50 mil mulheres ali falando, mas se um homem pega e fala aquilo que a mulher tá falando, puta, ele realmente, ele entende tudo. Então, às vezes eu tenho medo de entrar nesse debate, porque por isso que eu gosto de falar sobre masculinidade, sabe? Eu tô falando de masculinidade porque eu tô falando pros homens. É importante que eu, enquanto homem, fale para os homens, porque eu não vou me apropriar de um discurso, que é um discurso feminista super importante, que é tipo, a causa feminista, né, tal. As mulheres, tipo, hoje estão com muito poder. Isso é muito legal. E eu, enquanto homem, não vou, sei lá, tentar me apropriar de qualquer maneira desse discurso. Então, eu busco falar sobre masculinidades que a gente revê esse machismo que a gente tem, sabe? A maneira tóxica que a gente age hoje é por causa dos valores que nós fomos ensinados a ter. A gente é ensinado de que o homem não pode chorar, o homem tem que ser durão, ele tem que ser viril, ele tem que ser o pegador. A gente tem tudo isso que é jogado em cima da gente, assim, que é culpa do machismo, e que a gente acaba seguindo isso e se prejudicando também. Além de prejudicar, né, as mulheres, a gente acaba se prejudicando também. Então, é uma coisa que eu busco falar, porque eu falo muito para os homens, né, que eu acho importante isso, da gente ver que a gente também se prejudica pra caramba com isso. Então, sabe, por que continuar nessas? Então, acho que vai mais por esse lado. Meu papel enquanto homem, falar para os homens que, tipo, talvez eu tenha até mais facilidade para falar para homens, sabe? Deles entenderem, tipo, gente, olha, é assim, 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 eu também sou homem e eu sei do que a gente tá passando aqui. Vamos tentar melhorar. Sim, o machismo, ele tá presente em tudo que é forma, em tudo que é local, né? Eu posso colocar, por exemplo, agora uma situação que aconteceu esses dias, que foi, por exemplo, a música da Luísa Sonza com Vitão. Quanto hate, quanto ataque ela recebeu só por ser uma mulher livre, recém-separada e tá fazendo o trabalho dela, sabe? Então, só nisso, você já vê a figura da mulher ali, só a figura da mulher de estar em cima, como incomoda, como isso incomoda os outros. E até o Vitão, ele deu uma declaração falando que quando ele gravou o vídeo com a Anitta, aquele clipe complicado com a Anitta, ele tinha recém-separado da namorada dele. E ele não foi nem um pouco atacado. Ele estava fazendo o mesmo clipe, ele estava pegando, ele estava fazendo isso, fazendo aquilo, ele não foi nem um pouco atacado. Pelo contrário, a galera aplaudiu e colocou ele lá em cima. Mas por que com uma mulher a situação tem que ser diferente, sabe? Por que sempre tem que colocar ela lá embaixo? Parece que a mulher, não basta ela ser inteligente e fazer o que ela faz bem, ela tem que fazer isso 10 vezes melhor para sim conseguir ser reconhecida. Meninas, que aula, hein? Eu tô aqui, ó. Hoje, nesse vídeo, eu estou só ouvindo, porque eu estou tendo uma aula com Catarina e com Darley aqui, que eu tô assim, gente, então muito obrigada e parabéns aí.
Bom, gente, se travou um pouco aí pra vocês, né? Esse formato que a gente tá conseguindo gravar, cada um em sua casa. Então, se dá uma travadinha aí, gente, não importa, porque o que importa mesmo é o conteúdo que a gente tá trazendo pra vocês. Então, Darley, eu quero que você encerre esse vídeo hoje com alguma mensagem. Você é nosso convidado ilustre. Caramba, que responsa. Eu acho que é isso. A gente está num momento onde muitos discursos, né, importantes estão em pauta, latentes aí, o racismo, falar sobre racismo, né, falar sobre machismo, LGBTQIA-fobia. Inclusive, a gente está no mês do orgulho, né? Chega agora. A luta feminista é uma luta muito importante, que eu admiro muito. E o meu papel, enquanto homem, é tentar apoiar nessa luta, sabe? Eu não sou... jamais vou querer me passar por um homem feminista. Deus me livre alguém me chamar assim. Mas eu tento fazer o meu papel no meio disso tudo, que é falar para os meus. Antes, quando eu não tinha nenhum acesso, né? Quando eu não tinha tanta voz, quando eu não tinha tantos seguidores no Instagram, o meu papel era falar para os meus, sabe? Chegar no meu pai, que é um homem de outra geração, e tentar explicar a ele, sabe, como a gente deve agir, de que maneira, até que ponto isso é ruim, sabe? Essa masculinidade que a gente tem, até que ponto ela é ruim. Para os meus amigos que moram aqui na comunidade também. A partir do momento que eu comecei a ter seguidores, que eu comecei a ter pessoas que me seguiam, eu pude multiplicar esse discurso e eu espero poder continuar fazendo isso. Falar, tipo, sobre masculinidade e tal. A gente segue um padrão de masculinidade que é tóxico pra caramba, que é determinado pelo machismo e que isso faz muito mal para nós homens também. Então que a gente possa dar um ressignificado a toda essa nossa masculinidade tóxica, frágil, e que a gente possa, né, passar a viver se permitindo mais, sabe, respeitando mais, se aceitando mais também, porque tem muita gente que não se aceita, né? Às vezes a pessoa tem uma orientação sexual diferente e o machismo é um dos fatores que atrapalha esse desenvolvimento da pessoa. Então, que nós homens a gente possa, além de respeitar mais as mulheres, se respeitar também, se aceitar e seguir nisso aí. Ai, meu Deus, que vergonha. Muito obrigada! Olha, parabéns! Conteúdo incrível que você está passando aqui pra gente. Eu acho que todo mundo que vai acompanhar esse vídeo vai ter uma aula. Você e a Catarina falaram coisas assim que eu tô muito feliz, muito orgulhosa. É isso, né, amiga? Você tem alguma coisa pra falar, encerrar aí esse vídeo? Não, é isso. Eu acho que é um assunto, né, muito amplo. Não são 10, 15 minutos de vídeo que a gente consegue abordar tudo que é para ser abordado. Eu deixo até aí como sugestão ter, sim, um segundo vídeo para a gente poder falar de machismo em vários lugares, aquele machismo colocado. Então, isso foi só uma introduçãozinha aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, galera. Se inscrever aqui no canal. Pode deixar aqui, ó, sugestões de vídeos, de convidados que a gente está aproveitando para criar conteúdo nessa quarentena. E muito obrigada, Darley, por essa troca incrível! Gente, eu que agradeço, sério. Muito doido. Eu comecei meu canal agora e tá aqui, tipo, provavelmente bastante gente vai assistir esse vídeo e quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus, isso é sério, assim, caraca, muita gente, sabe? Vocês têm um canal incrível também, abordam várias questões muito importantes. Já vi vários vídeos e, assim, queria agradecer muito pelo convite, sabe? Tá tendo essa oportunidade. Na verdade, eu acho que não é nem por mim, assim, mas como mais gente vai assistir esse vídeo, tá tendo a oportunidade da gente debater esse tema tão importante aqui, tipo, que provavelmente muita gente vai ver e vai passar a refletir muitas dessas questões que a gente citou aqui. Então, brigadão. Muito obrigada, gente. Um beijo! Nós. Tchau! Tchau!